começando a aula de treliças, que é a última parte da matéria que efetivamente cai na prova de isostática. Ainda tem uma aula de cargas móveis, mas essa não cai na prova. É mais para o pessoal da civil, principalmente, guardar para lá para o 8º período, quando for estudar, né, pontes e linhas de influência, ter esse material, ok? Bom, vocês já devem ter visto treliças por aí. Essas treliças, na verdade, elas são representadas por barras retas, birrotuladas e carregamento aplicado apenas nas rótulas. Mas assim, não é que as ligações entre barras sejam rotuladas de verdade, tá? Isso é uma simplificação de cálculo. Normalmente as barras da treliça, elas são muito finas e, portanto, elas não têm muita resistência para cortante e flexão, né? Elas acabam sendo resistentes demais a esforço normal, e aí para simular essa resistência baseada no esforço normal, a modelagem disso, a modelagem, vamos dizer, de representação de cálculo é através de barras birrotuladas. Tá. Vocês já devem ter visto, né, como eu falei, treliças, e elas são muito usadas, principalmente em coberturas e passarelas, tá? Por quê? Porque elas são capazes de vencer grandes vãos e elas têm um peso pequeno em relação ao que seria necessário para uma viga vencer a mesma distância. Mas se elas são tão maravilhosas assim, por que elas não são usadas para tudo, então? Né? Por que elas são mais usadas em coberturas e passarelas, né? Hangares de avião, coberturas de supermercado, de estacionamento, enfim? Porque elas funcionam baseadas na disposição das barras e precisam ser altas para funcionar bem, né? Voltando no slide anterior, você vê que aqui tem uma passarela e a treliça, a estrutura, ela usa praticamente toda a altura de uma pessoa passando aqui para poder colocar a inclinação das barras e o tamanho de estrutura necessário. Então, ela, apesar de ser leve, ela precisa ser alta. E aí não seria interessante, por exemplo, para fazer um prédio como a UERJ de treliça, porque você perderia a altura, né, do pé direito, da altura do andar, ficaria reduzida para poder usar a treliça como elemento estrutural. Tá. Então, a gente considera que as treliças são constituídas, as treliças planas, né, são constituídas por barras articuladas entre si, formando malhas triangulares, e que essas articulações são chamadas de nó. Para isso, a gente usa as seguintes hipóteses de cálculo. As barras que formam a treliça se ligam por meio de rótulas. Todas as cargas e reações são aplicadas apenas nos nós e todas as barras vão ser solicitadas apenas por esforço normal. De novo, é uma hipótese de cálculo. Tem cortante na treliça? Nas barras? Tem, mas ele não é significativo para a resistência. O que é significativo para a resistência é o esforço normal em cada barra. Portanto, para facilitar a vida dos alunos, quando se estuda treliça, né, na verdade, para facilitar o cálculo estrutural, a gente considera apenas o esforço normal de cada barra para o cálculo. Vamos ver aqui como é que funciona a questão da estaticidade de treliças, gente. Existe uma equaçãozinha que é uma condição necessária, mas não suficiente para que a treliça seja considerada isostática, que é o seguinte: 2 vezes o número de nós na treliça tem que ser igual ao número de barras mais o número de reações de apoio. Por que é uma condição necessária, mas não suficiente? Tanto a treliça da esquerda quanto a treliça da direita tem 6 nós, 9 barras e 3 reações de apoio. Então, as duas atendem a essa equação. No entanto, a treliça da direita, ela tem um elemento retangular aqui e tem um xamento do lado esquerdo, ok? Então, enquanto a treliça da direita ela é toda formada por malhas triangulares, a treliça da esquerda tem uma parte que é um retângulo. E isso torna esse trecho aqui hipostático. Por quê? Vamos ver aqui como é que funciona. Quando a gente aplica uma carga em qualquer nó de um elemento triangular,
O próprio direcionamento das forças que estão compondo esse elemento impede a deformação. Já quando a gente aplica forças num elemento retangular, esse elemento pode se deformar e faltaria uma diagonal aqui para impedir que houvesse encurtamento nessa direção ou alongamento nessa direção e, portanto, impedindo a deformação desse quadrado exterior. Já quando a gente tem duas diagonais, como no trecho ABDE, a gente diz que essa parte é hiperestática. Seguindo, então, a gente pode resolver a treliça pelo método dos nós, que é um dos métodos de resolução e é também o mais usado, é o que a gente vai fixar mais na aula de hoje. Como é que a gente resolve uma treliça? Bom, primeiro é importante dizer que resolver a treliça significa apenas achar as reações de apoio e achar o esforço normal em cada uma dessas barras. Resolver a treliça não envolve diagrama de cortante, diagrama de momento, até porque não são esforços considerados na treliça, mas envolve colocar em cada barra qual é o esforço normal que está acontecendo nela. Tá. O método dos nós consiste no seguinte, em dizer que o somatório das forças que chegam em cada uma dessas letras aqui que representam os nós, o somatório das forças horizontais e verticais em cada nó tem que ser zero. Isso significa que em cada nó a gente tem duas equações. Por isso, a gente faz a isostaticidade da treliça através daquela equação que diz que o número de incógnitas é igual ao número de equações. Número de equações, 2 vezes o número de nós. Número de incógnitas, esforço normal em cada barra, portanto, número de barras, e reações de apoio. Tá. Como é que a gente resolve, então, a treliça? Primeiro, a gente vai procurar nós que só tenham duas incógnitas. Porque se em cada nó a gente pode usar duas equações, a gente vai equilibrar primeiro nós, como o A e o B, que só tem duas incógnitas. Além disso, depois disso, a gente vai expandindo para outros nós e fazendo com que o equilíbrio em cada um deles vá sendo atingido. Vamos fazer, então, esse exemplo aqui juntos, que eu acho que isso vai ficar mais claro. Primeira coisa, a gente calcula as reações de apoio, que não muda nada em relação ao que vocês já aprenderam de pórticos. Então, cálculo das reações de apoio, a gente tem um apoio do segundo gênero, um apoio do primeiro, o somatório das forças horizontais tem que ser zero, e aí a gente descobre quanto vale a horizontal em A. O somatório das forças verticais tem que ser zero, e aí a gente descobre quanto vale VA mais VB. E o somatório dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser igual a zero. Se a gente fizer momento em torno de A igual a zero, a gente vai usar 1 kN vezes 2, e a gente vai usar meio kN vezes 2 para o outro lado, e eles vão ter que ser anulados pelo VB, 4 vezes o VB. E aí a gente descobre que VB é 0,25 para baixo. E que o VA, 0,25 para cima, e o VA é igual a 1,25 também para cima. Tá. Como é que a gente resolve isso aqui? Né? A gente não chega nesses valores de uma hora para outra. A gente vai resolvendo nó a nó. Então, começando pelo nó A, o que a gente tinha de forças chegando em A? As reações de apoio apenas, do apoio A. Então, aqui, ó, as reações de apoio estavam no nó A, e a gente tem que garantir que todas as forças que chegam em A estejam em equilíbrio. Então, se tem 1,25 subindo aqui, é porque essa barra, a barra AC, está empurrando esse nó para baixo com o valor 1,25. Se a barra AC está empurrando esse nó para baixo, é porque essa barra está em compressão. Já a barra 4, a barra AD, ela precisa anular o que está acontecendo no nó A. Se tem meio quilonewton indo para a direita, a gente vai precisar ter meio quilonewton para a esquerda aqui.
Então, a barra 4 vai ter meio quilonewton empurrando os nós para fora e, portanto, ela está em compressão. Reparem que com a treliça acontece a mesma coisa que a gente viu no tirante. As setas para fora, elas vão indicar compressão e as setas para dentro, elas vão ensinar tração. Então, olha só, a gente verifica que apesar das setas estarem saindo da barra, o esforço normal é negativo, porque as setas representam uma reação da barra às ações por elas sofridas. Se a barra está empurrando os nós, é porque ela está sendo comprimida. Então, nas barras de treliça, forças para fora vão representar compressão, sinal negativo, e forças para dentro vão representar tração, sinal positivo. Continuando, se vocês entenderam como foi feito o nó A, não é difícil tentarem fazer o nó B. No caso do nó B, a gente tem 0,25 subindo, a gente precisa ter 0,25 descendo. Na barra 8, como não tem nenhuma força horizontal aqui, a barra 8 seria nula para anular o que está acontecendo nesse nó. A partir do momento que a gente tem o esforço da barra 1, o nó C fica com incógnitas apenas as barras 2 e 3. Então, é possível agora resolver o nó C. O que a gente tem de forças chegando em C? A gente tem 0,75 subindo ao todo, 1,25 que vem da barra 1 subindo e o meio descendo da força aplicada. Então, como é que a gente equilibra o nó C? A gente vai equilibrar primeiro as horizontais ou as verticais? Se a gente fosse tentar equilibrar as horizontais primeiro, a gente não saberia quanto tem aqui e quanto tem aqui, porque na horizontal a gente tem duas incógnitas, a força da barra 2 e a componente horizontal da barra 3. Agora, é possível equilibrar já as forças verticais, por quê? Eu conheço quanto está vindo através da barra 1 e eu tenho que anular isso com o que está descendo através da barra 3. Então, se tem 0,75 subindo aqui, a gente precisaria aqui de 0,75 raiz de 2 descendo na diagonal para a gente conseguir anular as forças verticais em C. Só que quando a gente tem aqui, ó, 0,75 descendo nessa direção, se é um ângulo de 45 graus, a gente acaba gerando junto com ela uma força de 0,75 indo para a direita. Então, o que está acontecendo na barra 3, como as forças estão entrando na barra, é que a barra está puxando os nós para dentro e, portanto, a barra está sofrendo tração. E essa força gerada no topo da barra 3, no nó C, indo para a direita, precisa ser anulada pela barra 2, com 0,75 indo para a esquerda. Então, reparem, cada nó que a gente vai fazendo, a gente tem que garantir o equilíbrio. Então, a gente tinha uma força subindo aqui, aqui vai ter que estar descendo. Só que como aqui está descendo, está indo para a direita. Então, a gente precisa que essa daqui esteja indo para a esquerda, certo? Cada nó a gente tem que garantir que em cada nó o somatório das forças verticais e horizontais seja 0. O nó F é a mesma coisa, só que do outro lado. Vocês podem tentar fazer e verificar se está certo. Aliás, os próximos nós, vocês podem dar um pause no vídeo e tentar fazer para ver se vocês entenderam o conceito de treliça, né? O nó F, a gente tem o que de forças acontecendo em F? Meio na horizontal, indo para a esquerda, e 0,25 subindo. Não dá para resolver primeiro as horizontais, porque tem duas incógnitas na horizontal. Mas eu sei quanto vai ter na vertical para poder anular esse 0,25. Com isso, é gerada mais uma parcela de força horizontal, que tem que ser anulada pela barra 6. Ok? O nó E acaba sendo fácil. A gente tem descendo 1 kN, tem que ter
1 kN subindo. E reparem que as barras 2 e 6, elas realmente se anulam. O nó D, ele serve apenas para conferir se todos os outros nós estão fechando. Então, como a gente tem 12 incógnitas, mas a gente calculou 3 dessas incógnitas fazendo o equilíbrio externo, o cálculo das reações de apoio, nos sobram 3 equações. Uma do nó E, a soma das horizontais, e 2 do nó D, que são equações de conferência. Que se a gente percebe que essas horizontais zeraram e que as verticais e horizontais em D zeraram, a gente fica tranquilo que a treliça está toda certa. Um outro método de resolução de treliças é o método de Ritter, que não é tão usado assim. Por quê? É um método mais trabalhoso. Ele normalmente é usado quando a gente quer saber poucas barras ou quando a gente tem em vários nós mais de 3 incógnitas e a gente não acha uma saída, um nó que só tenha 2 incógnitas. O método de Ritter é basicamente seccionar a treliça, fazer um corte ao longo dessa treliça de forma que fiquem 3 barras incógnitas, 3 forças incógnitas. E aí o que a gente faz? A gente equilibra o pedaço que foi cortado usando as equações de equilíbrio das soma das horizontais tem que ser 0, soma das verticais tem que ser 0 e somatório dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser 0. Então vamos dizer que a gente seccionasse a treliça aqui, né, pegando as barras 6, 7, 8, e a gente fizesse momento, somatório dos momentos em torno de F ser 0. Tanto a força 6 quanto a força 7, quanto esse 250 e o 500, fariam momento igual a 0 em torno de F. Então, como a única força que faria de fato momento em torno de F seria a força na barra 8, a gente sabe que a barra 8 tem que ser nula, porque senão isso aqui não fica em equilíbrio. A gente também pode equilibrar as forças verticais já, porque se tem 250 subindo e a única componente vertical é dessa barra aqui descendo, a gente precisaria ter 0,25 kN descendo para equilibrar isso aqui, ok? E assim vai, a gente vai fazendo a soma das horizontais e das verticais e o somatório dos momentos em cada pedaço seccionado para garantir o equilíbrio. Então, vamos dizer que a única pergunta fosse uma prova de um concurso e a pergunta lá na múltipla escolha fosse: quanto vale o esforço normal na barra 6? O cara poderia resolver pelo método dos nós, sem problema, mas vamos dizer que fosse uma treliça enorme e a barra 6 estivesse bem no meio dela. Ficaria mais fácil fazer uma seção, equilibrar o que está de um lado ou o que está do outro e achar essas incógnitas aqui, ok? Então, aqui tem o exemplo do que já foi passado, né, pelo equilíbrio das forças verticais. A gente vê que F7 vai valer 250 raiz de 2 newton ou 0,25 raiz de 2 kN. O somatório dos momentos em torno de F confirma que a força na barra 8 tem que ser 0 e o somatório das forças horizontais nos dá o valor da barra 6. Tá. Além disso, uma coisa importante para passar para vocês, antes da gente passar para os exemplos e exercícios, é como é que a gente simplifica treliças. Barras que atendem à condição especificada em A e B, as condições abaixo, elas podem ser eliminadas antes mesmo do início da resolução. Então, vamos ver que condições são essas. Se a barra pertence a um nó sem forças externas aplicadas, sem vínculos externos e com 3 barras, sendo 2 delas paralelas entre si. Vamos ver isso melhor, ó. Tem apoio aqui? Não. Tem força aplicada aqui? Não. Tem 3 barras? Sim. 1, 2 e 3. 2 dessas barras estão paralelas? Sim.
a única barra que não está paralela, a gente pode cortar essa barra, porque o esforço normal nela deveria ser nulo. Então, se o esforço normal na barra é nulo, por que então que existem essas barras, já que o esforço delas seria nulo? Ó, por esse nó aqui, na foto, o esforço normal nessa barra seria nulo. Essa daqui também, ok? Então, para que elas existem se o esforço delas é nulo? A gente vai ver que isso é importante porque garante a estabilidade da seção, certo? Voltar aqui para o desenho. Às vezes a barra é tão fina que no caso de compressão ela flamba, ou seja, ela flexiona por excesso de carga de compressão. E essas barras intermediárias, apesar de não terem um esforço normal significativo, elas existem para impedir que haja essa dobra por excesso de compressão nas barras mais finas, mais esbeltas da treliça e, portanto, permite que a treliça fique ainda mais leve, ok? Vamos dar um exemplo dessa daqui, ó. A gente pode simplificar essa treliça? Será que tem algum nó dessa treliça que a gente possa simplificar? Se a gente olhar para esse nó aqui de baixo, ó, a gente pode eliminar essa barra. Vamos tentar calcular as reações, fazer a simplificação dessa treliça e o cálculo dos esforços normais. De novo, tentem fazer sozinhos primeiro e depois verifiquem se vocês conseguiram, ok? Então, perguntas. Como é que a gente calcularia as reações de apoio dessa treliça? Como a gente faria em pórticos. Soma das horizontais tem que ser zero, soma das verticais tem que ser zero, somatório dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser zero. Com isso, a gente acharia as reações vertical e horizontal aqui e a reação vertical aqui. Tá. Além disso, a gente já percebeu que é possível simplificar a treliça eliminando essa barra. Ah, mas tem uma força aqui em cima. Olhando esse nó não teria como ficar em equilíbrio se a gente tiver uma força qualquer nessa barra vertical. Iria desequilibrar as forças verticais chegando nesse nó, ok? Então, é possível simplificar isso aqui. E como a gente calcularia os esforços normais? Por exemplo, se a gente fosse começar por esse nó de cima, como é que a gente calcula os esforços normais aqui? Primeiro a gente faz a soma das verticais, ser igual a zero, ou a soma das horizontais ser zero. Se a gente fizer a soma das verticais primeiro, a gente não sabe qual barra dessas duas vai resistir mais a esse 30. Se vai vir uma parte do 30 para cá e outra para cá, quanto? A gente tem duas incógnitas na vertical. Mas na horizontal, para resistir ao efeito desse 48, só a barra inclinada é capaz de resistir a esse 48. A gente vai pegar a inclinação da barra, que nesse caso é 6 de base, 2,5 de altura, ou proporcional a 12, 5, 13. E a gente vai tratar de toda a decomposição de cada força baseada na semelhança de triângulos. Então, vamos ver aqui, ó. Eu posso fazer uma semelhança de triângulos para esse 48 aqui. Se eu tenho 48 na horizontal, que força eu preciso ter nessa direção para vencer esse 48? Pela semelhança de triângulos, tem 48 assim, tem que ter 52 assim e 20 assim. Mesma coisa com outros valores que a gente vai ver mais para frente no exercício, tá? Então, olha só, 48 indo para a direita, para anular esse 48, eu vou ter 52 subindo aqui e, portanto, indo para a esquerda. Só que quando a gente sobe 52 aqui, a gente gera também uma componente vertical.
esse 52 subindo ao longo dessa barra, que foi necessário para anular o 48, gera uma componente de 20 para cima. E agora a gente tem nesse mesmo nó 30 descendo, 20 subindo, que vem através desse 52 aqui, e para equilibrar as verticais ainda nos faltaria 10 subindo. Então reparem, assim foi feito o equilíbrio desse nó. E esse aqui, ó, calculada a reação de apoio, se a gente tem 40 subindo, a gente precisaria de quanto na diagonal para anular esse 40? A gente precisaria de 104 descendo aqui, e portanto compressão, para empurrar esse nó para baixo e anular o 40 que está para cima. Só que quando a gente coloca 104 aqui descendo, a gente cria também uma componente horizontal que vale quanto? 96 pela semelhança de triângulo. Se a gente tem 96 indo para a direita, a gente precisa ter 96 puxando esse nó para dentro e, portanto, tração de 96, ok? Então, cada exercício de treliça que vocês fizerem na apostila e nas aulas síncronas, que a gente ainda vai ver para frente, são baseados em, para cada um desses nós, garantir que o somatório das forças que está chegando nesses nós seja igual a zero. Tudo bem até aí? Gente, basicamente, treliças, eu peço para vocês fazerem os exercícios do capítulo 6 e passo mais alguns exercícios do C15, tá? Não é uma matéria difícil, muito pelo contrário, treliça é considerada a matéria mais fácil do curso de isostática, só que tem um problema. O primeiro exercício vocês vão tomar uma surra, normal. Tipo fazer um passatempo, que a primeira vez você ainda está aprendendo como é que é, depois que você pega o jeito, flui fácil. Então, assim, primeiro exercício de treliça, já aviso que vocês vão tomar uma surra, tranquilo, normal, vão errar de falta de atenção, vão colocar força na direção errada, vão decompor de repente errado, mas é prática, tá? É uma questão só de praticar. Treliça é uma matéria fácil, mas requer que vocês façam o máximo de exercício possível até começarem a fazer, até ficar no sangue, tá? Então, em caso de pânico, me procurem, mas é basicamente isso. Tudo bem? Nos vemos na próxima atividade.